Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo de 5 ao 7. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Como a gente já tinha conversado sobre esse texto, né? A gente leu o versículo 5. Pedro agora no capítulo 5, ele vai concluir a sua carta, né? Vai ir para o final dela. E aí ele traz algumas recomendações gerais. Primeiro, no começo do capítulo, ele já começa com uma exortação aos presbíteros, aos pastores, da maneira como eles deveriam pastorear a congregação em meio ao sofrimento. Depois ele traz uma palavra para a congregação, né? Para todos, para que eles se sujeitem à autoridade dos pastores. Então, a forma como nós devemos ser ou deixar sermos pastoreados em meio ao sofrimento. E também, né, de forma similar, a gente pode pegar uma palavra, essa mesma palavra, que é do versículo 5, aos jovens, para que eles também se sujeitem à autoridade dos mais velhos, ou respeitem os mais velhos também. Né? E aí concluímos, né, na última vez ali, que Pedro traz uma palavra para toda a igreja, daí, inclusive presbíteros e demais irmãos, que é para que todos sejam igualmente humildes uns para com os outros. E aí a gente vai continuar então nesse ponto, né? Que seria a parte B do versículo 5, né? Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus. Então aqui vocês não podem perder o foco, né, do sofrimento que os irmãos estavam passando. Né? Então lembra de ser pastoreado em meio ao sofrimento, né, de pastorear em meio ao sofrimento, de receber esse pastoreio em meio ao sofrimento. E aqui ele vai trazer uma palavra de humildade, né? Uma exortação, um mandamento para que os irmãos sejam humildes. E aí, só que a gente não pode tirar isso do contexto do sofrimento, porque aí depois a gente vai ver que ele vai falar de humilhar-se debaixo da mão poderosa de Deus, lançando sobre ele toda a ansiedade. Então ele está falando isso por causa desse contexto de sofrimento, que a gente deveria, dessa forma, lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades em meio ao sofrimento, né? Então esse é um versículo muito precioso, né? O último, versículo 7 ali, é um versículo que a gente gosta muito, né? A gente lê muito, só que a gente às vezes tira ele do contexto, né? A gente gosta, né? Eu tenho que lançar sobre ele as minhas ansiedades, o que está certo, só que não vê o que Pedro está direcionando aqui nesse contexto de humildade, porque ele vai falar aqui da humildade nos relacionamentos. E então eu quero trazer 3 pontos para os irmãos referente à humildade nos relacionamentos. O primeiro ponto é a humildade nos relacionamentos com os outros, né, de uns para com os outros.
O segundo ponto, a humildade no relacionamento com Deus. E o terceiro ponto, na humildade do relacionamento consigo mesmo, com a gente, conosco, né? Esses 3 pontos, eles foram divididos conforme o comentário do Hernandes Dias Lopes. Eu achei interessante, vou fazer seguir a mesma divisão que ele seguiu. Então, lembrem-se desse contexto, né? Quando a gente comentar, mas principalmente focando a humildade em meio aos relacionamentos, tá? Então, antes da gente entrar nos pontos propriamente dito, o que é humildade? Lembrei dos filhos do Tiago, né? Dizendo, como que eu tinha falado isso para ele? Sim, né? Primeiro, antes de entrar nos pontos, a gente precisa saber o que é humildade, né? A gente tem uma ideia, às vezes, errada a respeito de humildade, né? A gente pensa que humilde é uma pessoa pobre, muitas vezes, e ela é, às vezes, utilizada, essa palavra, nesse contexto, mas não é isso que Pedro está trazendo, né? É uma humildade no sentido de você se colocar em uma posição humilde, né? Você ser humilde, é uma virtude, certo? E é a principal das virtudes cristãs, se a gente for observar, porque acho que talvez, se a gente considerar as Escrituras, tirando o que a Bíblia fala de amor, fé e esperança, eu acho que em quarto lugar ele vai falar de humildade. São vários textos, vários exemplos. Paulo vai falar várias vezes sobre isso. Pedro vai trazer as exortações a respeito de humildade. O Senhor Jesus vai falar a respeito de humildade várias vezes. Então, é uma virtude que muito referenciada nas Escrituras. O Augusto Nicodemos, ele deu uma definição de humildade que ela significa o seguinte: humilhar-se significa rebaixar a si mesmo até a sua verdadeira posição. Então você pressupõe que antes havia uma estimativa elevada e real de nós mesmos, né? Você achava de uma forma que era irreal, você pressupunha que você estava numa posição e aí você se coloca na posição, se rebaixa para a tua verdadeira posição. Quando nós nos humilhamos, a gente assume voluntariamente e conscientemente o nosso lugar em relação aos outros, e especialmente diante de Deus. Nós nos curvamos diante deles, até o nosso devido lugar. Em relação aos homens, a gente assume o papel de servo. Em relação a Deus, a nossa total dependência dele. Renunciamos às pretensões altivas de sermos o nosso próprio Salvador e Redentor. Então, o que não é humildade? Qual é o oposto de humildade, né? É você ser orgulhoso, arrogante, altivo de espírito, né? Achei interessante uma definição um pouco mais psicológica a respeito de alguém que trabalha, que estuda a área de psicologia. Ele deu a definição de que humildade é amar mais a verdade do que a você mesmo. Essa definição era de um psicólogo e não de um cristão. E eu achei interessante que ele fala que a humildade, repetindo, né, é amar mais a verdade do que a você mesmo. E ele comenta que você demonstra a humildade em 3 áreas da vida, né? Comportamental, no relacionamento e consigo mesmo, né? Então, ele até dá um exemplo, né? Comportamental. Comportamental não, desculpa.
era de conhecimento, relacionamento e comportamental, tá? Então, de conhecimento, ele até enfatiza assim, a questão de que você às vezes acha que você tem mais conhecimento com alguém, que uma pessoa, ou quando alguém vem falar com você se coloca numa posição altiva, dizendo, não, eu sei mais do que essa pessoa, e aí ele até cita o exemplo famoso, né? Você sabe com quem você está falando, né? De que você se coloca nessa posição de que você sabe mais. E aí ele fala assim, mas na verdade a gente não pode... Qual é a verdade nesse contexto? É que ninguém sabe tudo. Então, se ninguém sabe todas as coisas, então quer dizer que outra pessoa pode saber mais de algo que eu não sei. Então, se essa é a verdade, que essa pessoa ela pode saber algo que eu não sei, então eu tenho que me humilhar, porque a verdade é mais importante do que o que eu penso sobre mim mesmo. Entenderam? Então ele coloca nessa relação. Eu achei muito interessante. E aí ele comenta as outras áreas ali que não chega não é importante aqui para a gente, né? Mas só para vocês entenderem, mas no final eu espero que vocês captem isso, né? E lembrem dessa verdade. Então, o primeiro ponto dessa humildade, como que a gente... Qual o ponto de Pedro aqui nessa questão no texto que ele traz, né? O versículo 5, repetindo. Da mesma forma, vocês que são jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns para com os outros. Esse vestir-se, né, esse cingir-se da humildade, ele o sentido, né, eu já tinha explicado um pouco para vocês, é como você amarrar na cintura uma toalha. É o texto que Pedro ele poderia estar se trazendo a imagem, ou ele lembrou da imagem de Jesus no momento que ele foi lavar o seu pé, dele ter se cingido, né, com a toalha. Então ele pegou a toalha, amarrou a toalha, pegou a bacia e foi lá lavar os pés do discípulo, né? Então Pedro ele deve ter lembrado dessa referência, lembrando do Senhor Jesus, e era comum que os servos da época fizessem isso, eles amarrassem, se vestissem com um avental ou com uma toalha branca, certo? Elise, por que a gente coloca um avental em cima da roupa quando vai fazer alguma coisa, quando vai fazer comida, por exemplo? Para não se sujar, né? Por quê? Porque a nossa roupa provavelmente é uma roupa limpa, tu quer preservar ela, então tu coloca o avental por cima. E é interessante a gente meditar sobre isso, por quê? Porque a humildade, ela vai pressupor o serviço. Pedro está falando nesse contexto mesmo, de que a gente deve se humilhar ao ponto de servir os irmãos. E da mesma forma como o servo se vestia dessa forma, a gente também deve se vestir de humildade. E então a gente só pode servir de forma adequada se a gente estiver vestido de humildade. Senão a gente não consegue servir da forma adequada. Assim como o presbítero, o pastor, só vai conseguir exercer a função com humildade, assim os demais irmãos só vão conseguir ser pastoreados com humildade, assim nós só conseguiremos servir uns aos outros se tivermos humildade. Então, o escravo, ele se vestia com esse avental, com essa toalha, e ele andava
na rua dessa forma. Por quê? Porque isso diferenciava ele dos demais homens livres. Então a pessoa olhava na rua uma pessoa vestida dessa forma e sabia, esse é um escravo. Então isso diferenciava ele. E é interessante também que nós devemos ser reconhecidos como servos. Pedro traz essa conotação ao falar disso, que as outras pessoas devem olhar para nós e reconhecer que somos servos. E isso nós só conseguiremos por meio da humildade. Então denota que as pessoas têm que reconhecer a humildade em nossas vidas, certo? E um outro fato interessante é que você deveria amarrar, né, se vestir ou amarrar ou atar a toalha. Isso também denota um empenho, uma resolução, uma disposição resoluta, uma decisão. Eu decido ser humilde, eu decido ser servo, eu decido amar os meus irmãos, certo? Então você precisa dessa atitude, eu vou me vestir de humildade, para que então você consiga fazer isso. Andrew Murray, não sei como é que se pronuncia o nome dele, no seu livro Humildade, a Beleza da Santidade, ele fala o seguinte, e além disso, que essa humildade não é algo que virá por si mesmo, mas que deve ser feita o objeto de especial desejo, oração, fé e prática, né, em nossas vidas. Ou seja, não pense, né, que magicamente o Senhor vai te conceder humildade. Ele vai te capacitar, sim. Mas como nós já vimos em várias outras ocasiões, né, o Ademir já pregou várias vezes sobre isso, o Senhor nos capacita para que nós pratiquemos. Então Ele espera que nós coloquemos em prática aquilo que Ele já nos capacita para fazer, que é exercer a humildade. Então nós não vamos receber magicamente a humildade, mas nós devemos praticar a humildade. E na medida que a gente vai praticando, o Senhor vai nos enchendo cada vez mais. Então, quando a gente... isso deveria ser o nosso anseio. E a gente deveria desejar de forma especial isso. Então, a gente deveria orar por isso ardentemente. A gente deveria exercitar a nossa fé nisso. A gente deveria buscar praticar isso de forma diária. Robert Muncy, ele fala o seguinte: significa ter uma estimativa modesta de si mesmo. Humildade significa ter uma estimativa modesta de si. Humildade não é um sentimento de inutilidade. Não é você chegar a uma condição e dizer, não, eu não sirvo para nada, né? Muitas vezes a gente acha isso, né? Eu tenho que chegar nesse ponto, né? Eu sou tão humilde que Deus não vai me usar, ou que eu não sirvo para nada, eu sou um zero à esquerda, né? Essa atitude, a humildade, que nos permite servir uns aos outros da maneira comum e prática. Então, é justamente para que possamos servir que nós devemos ter a humildade. Então, não é porque não vamos chegar nesse ponto de nos acharmos inúteis, né? Então, realmente, não, eu preciso fazer isso, exercer a humildade. O Andrew Murray também comenta o seguinte: se devemos realmente ser humildes, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens, se a humildade deve ser a nossa alegria, nós devemos de ver que ela não é apenas a marca da vergonha por causa do pecado,
Mas, independente de todo o pecado, humildade é estar revestido com a própria beleza e bem-aventurança do céu e de Jesus. Eu acho que eu pulei um aqui. Pulei um slide aqui. Então, ele comentou que se a humildade é importante para as nossas vidas, ela não é só um sentimento de tristeza com relação ao pecado, não que nós não devamos ter, né? Mas ela é muito mais do que isso. É a própria expressão da imagem de Cristo. É a própria expressão do céu. É a própria natureza de Jesus. Por que eu comentei esse texto dele? Porque a palavra de Deus, ela nos dá exemplos a respeito da humildade. Do que é humildade e de pessoas que são nosso exemplo para que nós devemos seguir de humildade. E é claro que o exemplo principal e maior, supremo, é o exemplo de Cristo. Então é interessante, vamos ler Filipenses capítulo 2, e aqui Paulo ele nos dá 3 exemplos de humildade. Nós vamos ler o capítulo inteiro, vocês vão ter paciência comigo, porque nós vamos ler bastante texto hoje. Vocês precisam da Bíblia. Filipenses capítulo 2. Vocês conhecem o capítulo, né? O Ademir já nos trouxe um estudo a respeito. Versículo 1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. Amem-se mutuamente e trabalhem junto da mesma forma, com a mesma forma de pensar em um só propósito. A partir do 3 aqui, prestem atenção. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Então Paulo agora vai trazer o mandamento, vai trazer a exortação, né? E ele está dizendo que nós devemos ser humildes, nós devemos considerar os outros mais importantes do que nós devemos não buscar os nossos próprios interesses, mas os interesses dos outros, do nosso próximo. Então, aqui ele está dizendo o que é a humildade. E agora ele vai dar o exemplo da humildade. E o primeiro, ele vai dar o exemplo de Jesus Cristo. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, né? Vocês sabem aqui, né? A mesma frônesis, né? A mesma atitude. Não é só o mesmo sentimento, não é só a mesma atitude, mas é o contexto, né, disso tudo, o mesmo pensamento, a mesma vontade, a mesma prática, né, o conjunto de tudo isso que teve Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele deveria se apegar. Em vez disso, se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes,
para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então aqui o Senhor Jesus, que era Deus, que era Senhor, ele se esvaziou e se tornou homem. E sendo homem, ele se esvaziou ainda mais, né? Assumiu, se humilhou e se tornou servo. Nós, né, já o Adelino explicou muito bem isso, né? Nós, como seres humanos, não conseguimos nos esvaziar, porque nós já somos homens. Ele, sendo Deus, se esvaziou de sua posição, não usou isso do privilégio, né, de ser Deus, não que ele deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, 100% Deus, mas ele não usou os privilégios da sua natureza divina e viveu 100% como homem. Então ele, o Senhor Jesus, é o único que se esvaziou. Nós já somos homens, nós já somos humilhados a essa posição, mas nós devemos assumir a nossa real e verdadeira posição, que é a posição de servos. O problema é que nós, como homens, nos achamos superior e não conhecemos a verdade, não reconhecemos a verdade, que nós devemos nos humilhar e servir os irmãos. O Jonas Madureira comenta muito a respeito desse... Comenta muito, não sei, mas comenta a respeito desse texto também, no livro Inteligência Humilhada. Vocês não podem passar dessa vida sem ler esse livro, né, como ele diz. E comenta justamente sobre esse ponto, né? Em que o Senhor Jesus, ele não era em si um desejo de se tornar homem propriamente, mas era um desejo de ser servo, um desejo de servir a Deus. Esse era o objetivo do Senhor Jesus, de ser servo. Ele veio para servir, e algumas vezes ele também comenta a respeito disso, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Claro que ele, para esse propósito, ele teve que se fazer homem também, né? E para cumprir o propósito aqui, assumir a posição de segundo Adão, né? Que todos nós conhecemos. Então ele fala do exemplo do Senhor Jesus, e ele continua. E aqui o texto também de Filipenses, ele fala o que Pedro também comenta, né? Que o Senhor Jesus se humilhou e Deus o exaltou, né? Pedro também comenta isso, né? Que nós devemos ter essa posição de humildade e aguardar que o Senhor, que Deus nos exalte no tempo oportuno. E aí Paulo continua, fala no 12, né? Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Agora que eu estou longe, e ainda é mais importante que vocês o façam. Trabalhem com afinco para a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e de que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo sem perder a vida, se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e me alegrarei com vocês. Ele está falando aqui, de certa forma, chamando os irmãos ao serviço
e da alegria que os irmãos teriam de participar com ele no serviço. E aí ele comenta a respeito do exemplo de Timóteo, no versículo 19. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve, para visitá-los. Assim, ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Então, Timóteo, ele se preocupava não só consigo mesmo, mas com os outros e com aquilo que era importante para Jesus, para Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor como filho junto ao Pai. Ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que o que me acontecerá aqui. E eu tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. E agora Paulo vai trazer um outro exemplo, o último exemplo do capítulo, a respeito da humildade, o exemplo de Epafrodito. Enquanto isso, versículo 25, né? Penso que devo enviá-los de volta para Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás de outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e não ficarão tão preocupados, e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e dê-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Então, Epafrodito era um outro exemplo de o que foi enviado pelos irmãos de Filipos para servir Paulo enquanto ele estava preso. Então, era um irmão que aceitou se despojar de sua vida para ir servir Paulo, fazendo um trabalho que a igreja não poderia fazer, né? Ajudando que os irmãos servissem Paulo por meio dele. E isso custou quase a vida dele. Então, é por isso que Paulo também o cita como exemplo. É interessante a gente pensar no quanto nós estamos dispostos a servir os irmãos, né? Se a gente teria essa disposição de Epafrodito também. Eu lembro da história, né, dos irmãos Moráveis, né? Teve dois jovens, né, que para ir evangelizar, levar o evangelho a uma ilha, essa ilha era uma ilha onde viviam escravos. Então, a única forma que esses irmãos viram de ir até essa ilha e proclamar o evangelho foi se vendendo como escravos. Então, eles se tornaram escravos para ir até essa ilha e lá proclamar o evangelho, né? A gente estaria disposto a esse serviço para dedicar as nossas vidas em serviço e nos humilharmos dessa forma em serviço aos irmãos? Então, outros textos, né, das Escrituras, vocês, quem estiver anotando, anota aí, Colossenses 3,12, Paulo também fala, revistam-se de profunda compaixão, bondade e humildade, Colossenses 3,12. Mateus 11:29,
Aprendam de mim, o Senhor Jesus falando, pois sou manso e humilde de coração. Pedro também, na carta, como nós já vimos, 1 Pedro 3,8, ele também já falou a respeito da humildade. Amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Mateus 23:11. O maior entre vocês deverá ser o servo. O Senhor Jesus falando, né? Não será assim entre vocês, né? Aquele que exerce autoridade, os reis da terra dominam sobre os povos, mas entre vocês não será assim. O maior entre vocês deverá ser o servo, aquele que serve. Mateus 20:28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então a gente vê o exemplo de Cristo. E a gente vê que a humildade, quando nós refletimos em nossa vida a humildade, nós estamos refletindo a imagem de Cristo, o caráter do Senhor Jesus, porque Ele é manso e humilde. Nós devemos, como mandamento, aprendermos dele a ser mansos e humildes de coração. Segundo ponto, o nosso relacionamento para com Deus. Então nós devemos ter humildade no nosso relacionamento para com Deus. Vou pegar o versículo, né, de 1 Pedro. O versículo, continuação ali, né, do 5. Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Daí depois ele vai continuar, né? Então essa humildade do nosso relacionamento para com Deus, ela vai demonstrar nossa plena dependência de Deus. O Tiago comentou na semana passada sobre a prática da fé e obediência, né? E comentou a respeito de Abraão, né? Também, todo mundo lembra. E aí ele fez um comentário de que quanto mais nós usou o exemplo, né, do Josué e do Matias, né? Eles, como filhos, eles vão confiar na palavra do Pai quando conhecem. Quanto mais conhecem o Tiago, quanto mais conhecem o Pai. Da mesma forma, nós vamos obedecer e ter essa prática de obediência enquanto mais a gente conhece a Deus e a gente confia, então, a gente confia com maior segurança em Deus, quanto mais a gente conhece a Deus. E da mesma forma, até a gente estava comentando, a Elis comentou ontem também, que a gente muitas vezes no culto, a gente tem que... quando a gente contempla a Deus no meio do louvor, ou no meio da palavra, ou no meio aqui da reunião do culto, nós aí então somos quebrantados, né? O Senhor nos leva a um quebrantamento, por quê? Porque nós contemplamos um aspecto da grandeza de Deus, e isso faz com que nós sejamos quebrantados, né? Então a gente só conhece a Deus, e a gente só conhece verdadeiramente quem nós somos quando nós enxergamos quem Deus é, quando nós contemplamos de alguma forma a grandeza de Deus e as maravilhas de Deus. O André Murray também vai falar que ele nos ensina onde a verdadeira humildade tem a origem.
e acha a sua força no conhecimento de que Deus é quem opera tudo em todos, que o nosso dever é render-nos a Ele em perfeita resignação e dependência, em pleno consentimento, de não ser e não fazer nada por nós mesmos. O Thomas Watson, ele também diz: a visão da glória de Deus produz humildade. As estrelas somem quando o sol aparece. É muito interessante nós pensarmos dessa forma, né? Porque então Pedro, ele também vai trazer esse aspecto, que é um aspecto que a gente não costuma pensar muito, né? Mas é um aspecto que ele tem que permear o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos nos relacionar com Deus por meio da humildade. Nós oramos porque entendemos que o Senhor é poderoso e que nós dependemos totalmente dele, nós não podemos fazer nada. Então, por isso, nós humildemente nos humilhamos e pedimos algo para ele, né? Sabendo e confiando que ele pode dar se ele quiser, porque ele é Deus e ele é poderoso, né? Então, exige essa humildade de nós nesse relacionamento com Deus. E ao mesmo tempo, vamos trazer a questão do sofrimento aqui. É uma advertência que Pedro está dando para os irmãos. Pedro está dizendo: olha, lembrem-se de que vocês precisam da humildade e sejam humildes, porque se vocês não forem humildes, Deus vai resistir a vocês, vai se opor a vocês. É isso que Pedro está dizendo. Deus resiste ao soberbo. Então é algo preocupante que os irmãos estavam recebendo. Imagine os irmãos recebendo essa palavra, os irmãos que estavam ali sofrendo perseguição, sendo injuriados, sendo perseguidos, com lutas, falando mal deles, as esposas sendo tratadas mal pelos seus maridos e tal, seus colegas e antes aqueles amigos agora escarnecendo deles, e tudo isso por causa do Evangelho, né? Por causa do Senhor. Agora Pedro diz: olha, se vocês não forem humildes, vocês vão ter um outro inimigo, que é o próprio Deus. Que esperança há para vocês então, se o próprio Deus se opor a vocês? Aí que vocês vão ter esperança mesmo. Então é grave. O Augusto Nicodemos, ele cita o seguinte no seu comentário a respeito de 1 Pedro: caso se mostrassem orgulhosos e altivos, o próprio Deus lhes faria oposição. E nesse caso, quem seria a favor deles? Aí ele cita Calvino, que também fala: constitui-se uma ameaça muito grave quando ele diz que todos quanto buscam elevar-se terão Deus como seu inimigo, o qual os humilhará. Então é interessante esse aspecto, né? Todo aquele que se humilha será exaltado, e todo aquele que se exalta será humilhado. Então, Deus, toda vez que nós nos achegamos diante de Deus, nessa posição de altivez, Deus nos humilha, porque Ele resiste a essa posição soberba e arrogante nossa, porque nós já somos. Essa é a nossa condição, e a verdade é que nós devemos permanecer humilhados diante de Deus. Nós não temos como nos exaltar diante de Deus. Nós não temos como achar que nós podemos alguma coisa por nossa própria força, ou que Deus precisa de nós por alguma coisa. Então, por isso Deus resiste à nossa altivez, e Ele faz questão de nos humilhar.
E para isso ele traz muitas coisas na nossa vida. O Nicodemos, inclusive, ele tem uma pregação muito interessante a respeito do texto de Paulo ali, né, onde ele fala do espinho da carne, né, e do texto que Paulo vai dizer que ele subiu ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, né, e depois que Deus, para que ele não se exaltasse, para que ele não se orgulhasse, Deus colocou o espinho na carne, né? Claro que a nossa tradução aqui de espinho, ela não é correta, né? Ele comenta até no texto também, o Ademir já trouxe isso para nós, né? Na verdade, o texto no grego ali, o original, é como se fosse uma estaca, é uma lança, um arguilhão, né? Até no espanhol, por exemplo, é traduzido por arguilhão, não é só. O texto em espanhol é o arguilhão. Então, ali, essa estaca era uma estaca de tortura. Sei lá, o prisioneiro, né, ou a pessoa torturada, eles eram espetados naquela estaca e deixados ali para morrer. Vocês conhecem a história do Conde Drácula, do homem que pressupõe-se que teria originado a história do Conde Drácula lá da Transilvânia lá e tal. Ele fazia isso, né? Aquele conde, Vladimir, nas contas lá, ele espetava os inimigos dele em estacas, né? Aí por isso que ficou a ideia de que para matar o vampiro tinha que ser uma estaca no coração, né? Entendeu? Então, esse é o espinho na carne. Então, quando você lê o texto, você pensa assim: Deus promoveu o espinho, uma estaca de morte para Paulo, para que ele não se humilhasse. Assim como Deus promove em nossas vidas muitas coisas, ou até mesmo uma estaca de morte, para que a gente morra para o nosso orgulho, né? Então, e o Augusto Nicodemos, nessa pregação, ele comenta também que é importante, é muito proposital que Deus não diga, que Deus não revelou para nós, e que Paulo não falou aqui qual era o verdadeiro espinho na carne dele. Porque isso faz com que a gente leia o texto e entenda e se identifique com o texto. E diga: poxa, eu tenho um espinho na carne. Que às vezes sei lá, uma doença, às vezes um trabalho penoso, às vezes é um patrão que me oprime, às vezes é o meu marido incrédulo, às vezes é alguma coisa em minha vida que faz com que eu me humilhe e dependa de Deus. Então isso, Deus, o próprio Deus, que é o que Paulo falou, que o espinho na carne era um agente de Satanás, mas que tinha sido Deus que o enviou, que ele era para que ele não se orgulhasse e que o trouxesse a essa posição de humildade. Então pense também, né, em sua vida, o que Deus faz, o que Deus está fazendo hoje na tua vida, para que você não se exalte, para que você não se orgulhe, e que você tem que pensar, e que você tem que refletir, né? Poxa, obrigado, Senhor, mesmo que eu não entenda, mesmo que isso é um sofrimento para mim, mas eu não posso me orgulhar e me exaltar, porque e tu enviasses esse espinho na minha carne para que justamente eu não me orgulhasse e Deus não se opusesse contra mim. Ao contrário, Deus envia o espinho na carne para que ele se aproximasse de Deus, entendeu?
Entendem a relação? Se você é arrogante, Deus te afasta, porque Deus resiste ao soberbo. Mas se Deus promove o espinho na carne, então Deus te chama para perto. Porque Paulo mesmo fala que ele orou 3 vezes e Deus veio para ele e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é nesse momento que Paulo enxergou e viu que ele dependia de Deus e se aproximou de Deus e buscou a Deus para essa dependência. Anotem os textos aí, então, de Tiago 4:6, que diz que ele concede graça maior, porque a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O Tiago 4:10, humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Mateus 23:12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Falei certo? Que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Mateus 11, 25 a 30. Vamos ler esse texto de Mateus 11, 25 a 30. Abra sua Bíblia comigo. Esse texto é muito interessante. E até o Hernandes Dias Lopes ele vai dizer que a humildade abre a porta da graça para nós. Então é algo forte, né? Mateus 11. Também é um texto conhecido, o Ademir também pregou sobre esse texto, né? Mateus 11, 25 a 30. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelastes aos que são pequeninos, ou aos que são como crianças. Sim, Pai, porque foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas essas coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhes dou é leve. Também é um texto que a gente gosta muito, né? E é um texto precioso, mas a gente esquece do contexto aqui, né? É um contexto que Jesus está sendo perseguido. É um contexto que Jesus está sofrendo oposição. É um texto que antes, né, vocês podem ler em casa, João Batista envia os mensageiros a Jesus, porque não estava de certa forma questionando se ele era o Cristo. Aí Jesus repreende os fariseus, que também estavam ali numa posição de orgulhosos, rejeitando a Cristo, porque eles não aceitavam João Batista porque não comia e não bebia, então diziam que tinha um demônio, né? E aí também rejeitavam a Cristo porque era um comilão e beberrão, né? Porque bebia vinho e comia com os publicanos. Então não tinha, eles rejeitavam das duas formas, arrumavam desculpa para rejeitar.
E aí Jesus ainda traz os ais, né, aquelas cidades que não creram nele, e que aí Jesus comenta que as cidades, elas são piores, né, do que as cidades, as piores cidades, né, pior que Sodoma e Gomorra, pior que Tiro e Sidom, né, cidades perversas e pecaminosas, né, cidades que rejeitaram o Senhor Jesus, né? E aí ele exalta o Senhor Deus, dizendo que foi Deus que fez isso, porque Deus escondeu essas coisas dos orgulhosos. Deus humilhou aqueles que se achavam alguma coisa e revelou quem Jesus era aos pequeninos, aqueles que aos humildes. Então é importante a gente pensar nesse texto, e aí o Hernandes Dias Lopes vai comentar justamente disso, que a humildade vai abrir a porta para que os humildes alcançassem a graça e conhecessem quem é o Senhor e fossem salvos. Dessa forma de pensar, a gente também só recebeu a salvação porque, de alguma forma, o Senhor revelou-se a nós, né? Claro, e porque nós nos humilhamos diante dele, diante dessa revelação, e reconhecemos que nós não éramos nada, que ele era aquele quem realmente poderia nos salvar, que eu não poderia por meus próprios méritos, por meu próprio esforço, ou por qualquer coisa que eu fizesse alcançar e agradar a Deus e ser salvo, mas somente por Cristo. Então, é o próprio Deus que revela Cristo, e há essa relação, né? Deus revela Cristo, Cristo revela Deus, né? E assim vai. Então, podem anotar, seja anotar. E o terceiro e último ponto, o relacionamento conosco mesmo, consigo mesmo, conosco mesmo. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Também esse é um texto precioso, né, como a gente já comentou. E é um texto que muito importante para os irmãos naquele contexto de perseguição. Mesmo perseguido, mesmo injuriado, mesmo sofrendo, mesmo com lutas, mesmo sofrendo oposições, Deus tem cuidado de você. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à luta, à tristeza, Deus tem cuidado de você. Então, Pedro ele vai dizer aqui a forma prática, como de uma forma prática a gente pode se humilhar diante de Deus, entregando diante dele, lançando, depositando diante de Deus todas as nossas ansiedades. Essa é a prática. E ele tem uma relação direta com a gente, comigo. É um relacionamento interno. Por quê? Porque por causa das minhas ansiedades. O que é essa ansiedade? Ansiedade aqui nesse sentido não é algo externo, né? É algo interno, então. As lutas, os sofrimentos é algo externo. Tem algo externo acontecendo, mas a ansiedade é algo interno. Então é a minha posição diante dessa luta. Então como que eu vou me relacionar comigo mesmo, com essa situação, e por isso eu também preciso de humildade nesse relacionamento. Então, o que é essa ansiedade?
A ansiedade ali significa no texto ser atraído para diferentes direções, estar com o coração dividido, estar em constante aflição por essa divisão. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. O Hernandes Dias Lopes, ele comenta ainda que ele significa também ser sufocado. É como se alguém tivesse te estrangulando, te agarrando pelo pescoço, te sufocando. Isso é ansiedade. Você se sentir sufocado, angustiado, dividido. Você não está numa luta interior sobre algo, sobre uma situação, sobre uma decisão, certo? E isso nós temos que entregar ao Senhor, depositar ao Senhor, lançar aos pés do Senhor. O Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte: ao fazer isso, ao lançar as ansiedades, eles reconheceriam que eles eram impotentes e fracos e que Deus era poderoso para cuidar deles. Está implícito, embora não dito, que permanecer com as ansiedades seria uma forma de exaltação e orgulho. Então, meu irmão, todas as vezes que você fica com ansiedade e não deposita aos pés do Senhor, você está sendo orgulhoso e altivo diante de Deus. Deus deseja e Deus ordena que você se humilhe, lançando sobre Ele essa ansiedade. E que você lance e não pegue de volta. Deixe lá e não pegue de volta. Porque você não vai conseguir fazer. Se Deus quer que você lance sobre Ele, porque Deus pode fazer e você não. Você só vai ficar preocupado e dividido e cada vez mais ansioso e sufocado e não vai adiantar nada, não vai resolver nada. A única solução está em Deus. Por isso que Deus ordena que você faça isso. E tem outros textos das Escrituras que também vão trazer esse conselho, esse mandamento do Senhor e vão corroborar com o texto de Pedro. Anotem aí o Salmo 52, 22. O Salmo 52, 22, que talvez foi o salmo que Pedro citou, Entreguem as suas preocupações ao Senhor e Ele os sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Mateus capítulo 6, versículo 25. 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, não é o corpo mais importante que a roupa. Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Ou, em outras traduções também, não andeis ansiosos com coisa alguma, quanto ao que comer, quanto aos próprios, o que vestir. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. É interessante também, só antes de ir para a conclusão,
Pedro ele vai trazer que a gente tem que se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Então você tem que reconhecer, você e eu temos que reconhecer que a gente precisa se humilhar diante de Deus. Então mostra que é de quem que nós, da grandeza de Deus, da pessoa de Deus e do conhecimento que eu tenho que conhecer Deus para entender essa grandeza e então me humilhar, e aí eu posso lançar com segurança, como o Tiago disse, conhecendo Deus eu lanço com segurança as minhas ansiedades diante desse Deus que eu conheço e eu sei que Ele pode todas as coisas, e também porque Ele tem cuidado de mim. Então eu reconheço o cuidado de Deus, eu reconheço o amor de Deus, eu reconheço que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, eu reconheço que Ele está trazendo esse sofrimento para o meu bem, essa ansiedade, essa angústia, e que eu tenho que realmente, que Ele deseja que eu entregue para o meu bem, e que isso vai me aproximar dele cada vez mais. Então, concluindo, irmãos, se a humildade é amar a verdade mais do que a si mesmo, como disse lá no início, né? A gente está enchendo a nossa mente com a palavra de Deus e permitindo que ela quebrante as nossas vidas. Se humildade é amar mais a verdade é a palavra de Deus. Então, quanto mais eu me encho da palavra de Deus, mais eu vou ver a verdade e ver realmente, Senhor, essa é a verdade, não isso que eu estou pensando, e não isso que eu estou achando, ou crendo, ou segurando. Não é essa ansiedade, não é a verdade. A verdade não é que eu consigo resolver essa ansiedade, a verdade é que tu consegue resolver. Por isso eu tenho que acreditar na verdade, que é a tua palavra, e não no que eu estou crendo. Então eu me humilho acreditando mais na verdade no que eu acho, no que eu penso. Você é reconhecido como um servo? Você e eu somos reconhecidos como um servo? Queridos, eu estou falando isso não como alguém de fora, né? Essa palavra aqui, olha, ela me quebrou assim de uma forma tremenda, porque isso aqui, essa humildade, é algo que eu não tenho, é algo que eu não devia nem estar aqui pregando isso para vocês. Mas o Senhor, a gente confia que o Senhor vai nos conduzir a isso. E claro que devemos estar nos arrependendo dessa soberba e altivez que nós estamos tendo, mas nós devemos buscar isso diante de Deus. Com humildade mesmo, né? Mas com zelo, né? Em oração, clamar mesmo diante do Senhor e nos esforçarmos para isso, para sermos reconhecidos, que as pessoas nos vejam como servos, nos vejam como uma pessoa humilde, né? Não uma falsa humildade, né? Não uma pessoa que que é soberba, mas se acha arrogante, se acha humilde, né? Você sabe, né? Você se orgulha da sua humildade, né? Você sabe, às vezes você está diante de uma pessoa que aquela humildade cheira mal, né? Tu entende? Não é uma humildade autêntica, né? A pessoa está forçando algo que ela não é, né? Mas a gente tem que, diferente disso, ser reconhecido e ser autêntico, né? Como servo para servir os irmãos. Você tem se humilhado diante de Deus
entregando todas as coisas em obediência, ou tem andado ansioso pelas coisas dessa vida? Então, como vimos, andar ansioso pelas coisas dessa vida é soberba e arrogância. E Deus resiste aos soberbos. Você tem visto o cuidado de Deus sobre a sua vida? E o quanto Ele tem cuidado de você, mesmo em meio às lutas e tristezas da vida? Então, independente de tudo isso, independente da angústia e do sofrimento que você está passando, que eu sei que não é pequeno, que não é pouco, sei que todos vocês aqui sofrem e padecem, que alguns de graus diferentes, mas tudo isso, em todas essas formas, nós temos que ver a mão de Deus e o cuidado de Deus e o amor de Deus pelas suas vidas. Amém? Louvamos ao Senhor por isso, porque apesar disso, Ele tem cuidado de você. Amém? Te louvamos, Senhor, e te engrandecemos. Tu és bom, grandioso, misericordioso, e nós nos humilhamos diante da Tua grandeza, Senhor. Nós não somos nada, e essa é a verdade. Nós somos homens e servos e pequenos, e não conseguimos, não deveríamos levantar a voz diante de Ti, porque não conseguimos nada. Somente a Tua graça e a Tua misericórdia, por meio do sacrifício de Jesus, fez com que nós fôssemos aceitos diante de Ti, e nos aceitou para que hoje nós pudéssemos entrar em Tua presença e lançar diante de Ti as nossas ansiedades, os nossos anseios. Muito obrigado, Senhor, porque hoje Tu desejas isso. E perdoa-nos, Senhor, porque nós somos altivos. Eu sou arrogante, Senhor. Eu não sou humilde em várias, se não todas as áreas de minha vida, Senhor. E eu preciso da Tua graça. Eu preciso, Senhor, da Tua atuação. E muitas vezes eu sei que isso é um espinho na carne. Eu sei que isso vai ser uma estaca, Senhor. Vai ser um sofrimento em minha vida. Mas que a Tua graça me basta, Senhor. Então, eu creio, Senhor, que isso vai me aproximar mais de Ti e vai fazer com que eu Te conheça mais e mais, e que eu dependa mais de Ti, e que eu me humilhe mais diante de Ti, e que eu Te conheça mais ainda, Senhor. Por isso, nós nos alegramos em Ti, Senhor, e queremos orar e buscar e crescer nisso, Senhor, de sermos reconhecidos como servos verdadeiros, reconhecidos como humildes, como pessoas que realmente entregam as suas vidas diante de Ti todos os dias, para a Tua glória somente, Senhor. Amém.